A gente continua falando de câncer e como o próximo assunto é delicado e muito, muito polêmico, eu vou pedir que você preste bastante atenção nas reportagens. Você se lembra que em junho deste ano, um homem foi preso em Pomerode por mexer com uma substância proibida, não lembra? Ele fazia cápsulas num laboratório nos fundos de casa. Pois é, na época, a prisão dividiu opiniões. Alguns dizem que o homem ajudava pessoas com câncer, outros acusam ele de curandeirismo. O homem já saiu da cadeia e agora os pacientes estão entrando na justiça para terem o direito de continuar usando o suplemento. Seu Orlando descobriu que estava com câncer em novembro do ano passado. Médicos detectaram 3 nódulos malignos no fígado dele. Emagreci 11 quilos, assim, questão de uma semana, de 6 dias. E com os exames, com o resultado depois, foi assim, diagnosticado assim que, vamos supor que eu poderia ir para casa, que teria que aguardar, que não teria solução. Muito debilitado e cardíaco, o blumenauense de 50 anos não resistiria a um transplante. Os efeitos de tratamentos como a radioterapia e a quimioterapia seriam devastadores. Com poucas chances de vida, ele decidiu apostar em uma substância chamada de fosfoetanolamina sintética. A produção e a distribuição dessa substância é proibida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Apesar disso, seu Orlando conseguiu cápsulas com um morador de Pomerode. E o Carlos me indicou, me orientou, e eu de livre e espontânea vontade resolvi encarar a medicação. As cápsulas eram distribuídas de graça. Depois de uma denúncia anônima, agentes da Vigilância Sanitária do Estado, acompanhados da polícia, fecharam o local. Eles apreenderam comprimidos prontos, produtos químicos e uma máquina usada para colocar a substância dentro das cápsulas. Carlos foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Seu Orlando estava fazendo o tratamento há alguns meses e já estava se sentindo melhor. Com medo da doença, não pensou 2 vezes e entrou na justiça para continuar recebendo o suplemento. Quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Vamos fazer uma liminar, porque não teria outra saída, né? Seu Orlando foi o primeiro catarinense a ter o direito de continuar usando a fosfoetanolamina no combate ao câncer. Depois dele, mais 2 pessoas, também aqui de Blumenau, receberam a autorização da justiça. Outras 3 já entraram com um pedido de liminar, querendo iniciar o tratamento. Existe um entendimento na área penal, outro na área civil. Então, eu acredito que isso vá ter um resultado também na esfera penal, porque o que nós podemos apurar é que o seu Carlos está fazendo o bem. Que constava 3 nódulos, hoje praticamente estou com 1 nódulo só apenas, né? Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Essa é uma história incrível. O assunto é de fato muito, muito polêmico e divide opiniões não só aqui em Blumenau ou em Pomerode, mas também em outras cidades do país. Em São Carlos, interior de São Paulo, onde fica o Instituto de Química da USP, o caso do morador de Pomerode que aprendeu a fazer cápsulas está dando o que falar. Nesta semana, uma reportagem produzida pela EPTV, uma das afiliadas da TV Globo em São Paulo, repercutiu bastante, lá e aqui. Na internet, a entrevista de Carlos gerou comentários, muita gente a favor e muita gente contra. Neste caso, a linha entre a boa intenção e a ilegalidade parece bastante tênue. Vamos ver agora o que diz o homem que deu origem a todo esse debate. Carlos ficou sabendo da fosfoetanolamina em 2007. A família passava por um momento muito difícil. Na época, uma bateria de exames revelou que a mãe dele estava com câncer no útero. Pouco tempo depois do diagnóstico, a mulher de 82 anos já não conseguia mais andar. A minha mãe, passado praticamente 2 meses, ela não saía mais da cama nem para ir no banheiro. Carlos diz que por causa de problemas sérios no coração, ela não poderia fazer uma cirurgia ou quimioterapia.
A radioterapia traria melhora, mas não a cura. Vizinhos e parentes não acreditavam na recuperação da idosa. Chegaram mesmo a dizer para mim, olha, Carlos, acho que a tua mãe não passa desse final de semana. Foi aí que um conhecido disse a Carlos que pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, mexiam com a fosfoetanolamina, uma substância capaz de combater a doença. Quando veio o remédio, numa quinta-feira, ela começou a tomar à noite, na sexta. No sábado de manhã, minha esposa veio me dizer, Carlos, a tua mãe não quer mais nem tomar o remédio, ela disse que nada mais adianta. Carlos insistiu que a mãe continuasse tomando o suplemento. Segundo ele, em alguns dias, ela já conseguia ficar em pé, sem a ajuda de ninguém, e começou a se alimentar direito. 18 dias após estar tomando a fósforo, para minha surpresa, um dia eu chegando em casa, minha mãe já estava andando, já comendo normalmente, e eu cheguei em casa e minha mãe estava num canto do quintal, segurando uma enxada. Eu disse, mas mãe, o que a mãe está querendo fazer? Eu disse, eu vou dar uma capinadinha. Eu disse, mãe, a mãe está se recuperando, mãe, não está curada ainda. Eu já dava a minha mãe como curada, porque há 18 dias anteriores ela nem sequer saía da cama, né? Muitas pessoas, minha mãe era muito conhecida em Pomerode, perguntaram o que a minha mãe fez. Sabiam do caso da minha mãe e quando começaram a ver ela andando normalmente pela cidade, perguntaram o que a tua mãe fez, né? Aí eu comentei e muitos me disseram, olha, eu tenho um amigo, eu tenho um pai, eu tenho um filho, né? E eu disse, olha, consegues para mim? Diante de tantos pedidos, Carlos decidiu fazer as cápsulas em casa. Durante 4 meses, ele viajou várias vezes até o município de São Carlos, onde fica o Instituto de Química da USP, para aprender a fazer o suplemento. Foram mais ou menos 7 anos distribuindo as cápsulas, até que em junho desse ano, o laboratório foi fechado e Carlos preso. Ele passou 17 dias no presídio de Blumenau. Eu, da minha parte, eu estou com a minha consciência em paz. Eu sempre tive em mente uma única coisa. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo, pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Carlos está respondendo pelo crime em liberdade. Ele viajou a São Paulo para acompanhar o advogado dos pacientes que conseguiram na justiça o direito de continuar usando a fosfoetanolamina. No dia em que saiu da cadeia com o habeas corpus, a mulher dele, que ajudava na produção das cápsulas, passou mal. Aridina, mais conhecida como Rita, foi internada e depois de um tempo na UTI, ela morreu no começo deste mês por causa de aneurisma. Pelas contas do Carlos, ele teria ajudado milhares de pessoas com câncer. Mas será que todas essas pessoas foram curadas por conta dessa substância? A Fundação Oswaldo Cruz, que toca projetos ligados à saúde e produz conhecimento para o controle de doenças como AIDS, por exemplo, acha que a substância tem sim potencial para combater o câncer. E um documento enviado à USP confirma isso. No documento, a Fiocruz afirma que a fosfoetanolamina pode vir a ser usada no tratamento do câncer. Mas para isso, a equipe do Instituto de Química da USP teria que dar a patente da substância para a fundação. Só que os pesquisadores são contra. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Além da Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e pelo menos 4 hospitais já se negaram a atestar a eficácia da substância como remédio. Sem autorização, as cápsulas não podem ser feitas em larga escala. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos. Eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. As pesquisas começaram nos anos 90. A substância, feita à base de princípios ativos usados nos cosméticos, por exemplo, age diretamente nas células cancerígenas. É como se as cápsulas grudassem sinalizadores nessas células. Com isso, elas chamam mais a atenção do sistema imunológico, responsável por combater e destruir os tumores. Nós observamos que a maioria dos tumores cediam entre 6 e 8 meses. Bom, essa é a história que você viu, né? Uma história de angústias e esperanças. Mas olha, não dá para produzir um remédio em casa e distribuir para a população sem orientação médica. Por melhor que seja a intenção, é ilegal.
Mas a boa notícia é que tudo indica que o suplemento ajuda mesmo no tratamento do câncer. E tomara que se avance nessa pesquisa e esse produto possa ajudar realmente quem precisa. Eu já tive câncer, sei como essa doença assusta, e justamente por isso é que preciso ter muita cautela. E o nosso compromisso é, se houver novidade nessa história, trazer tudo para você aqui no Jornal do Almoço.